Você é aquele que começa a segunda-feira animado? Ou é daqueles que já sofrem no domingo porque o fim de semana está acabando, hein? Tem pessoas que são acometidas da chamada síndrome da segunda-feira. E é sobre isso que a gente conversa agora com o psicólogo e professor Fábio Cadorim. Fábio, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Carol. Que prazer estar de volta ao Ver Mais, hoje com você. Boa tarde também a toda a audiência do programa. É muito bom também poder te receber aqui. E olha só, para começar, né? O que é essa síndrome da segunda-feira e por que isso às vezes acomete tanta gente? Vamos lá, a gente associa geralmente o fim de semana, culturalmente, a descanso, lazer, prazer, relaxamento. E a semana, a correria, pressão, cobrança, resultado, trabalho. Então, não é de estranhar que a semana, de certa forma, nos provoque um certo desconforto quando a gente pensa de sair de um lugar de descanso e de prazer para um lugar mais desafiador. A questão que a gente deve pensar, principalmente, é na intensidade desses sintomas, porque para algumas pessoas, esses sintomas são mais críticos. E é nesse ponto que a gente deve observar se existe algo mais. Pois é porque realmente, né, a gente gosta do fim de semana, de descansar, geralmente as pessoas fazem atividades diferentes e aí o domingo à noite, para muita gente ele acaba sendo, né, mais triste, mais difícil, porque a pessoa já está pensando ali, Fábio, que aquele momento de lazer, de descanso está acabando, é normal, então a gente tem um pouquinho desse sentimento, no normal não é isso ser muito grande. Exato. A gente tem que cuidar muito com a intensidade, porque se você encara a segunda com um pouco desse sentimento, mas logo engrena, consegue trabalhar, desenvolver suas atividades, não vejo que há motivo para grande preocupação. A questão é se isso se torna intenso demais, porque isso pode estar, não necessariamente, mas pode estar associado, aí sim, a algum transtorno, por exemplo, de ansiedade, algo na linha da depressão, ou talvez até ao próprio burnout, que é uma questão muito séria atualmente no mundo, né, que é uma síndrome, começou como uma síndrome e hoje já é classificada como uma doença ocupacional que afeta muitas pessoas. Então, se você não consegue lidar com isso, aí sim é hora de buscar ajuda. Pois é, falando sobre isso, Fábio, muitas pessoas têm até sintomas, né? Taquicardia, dor de cabeça, sente realmente fisicamente isso. Qual que é o perigo desses sintomas físicos e essa é a hora de buscar uma ajuda? Você vê que a maioria dos sintomas físicos, taquicardia, sudorese, muitas vezes um aperto no peito, problemas abdominais, vômito, né, nos casos mais críticos, eles têm relação com ansiedade, né, sintomas de ansiedade. E o que é uma ansiedade? Ela é uma resposta, quando não é patológica, ela é uma resposta do nosso organismo diante de uma ameaça. A questão é, quando a pessoa sente muito esses efeitos, provavelmente o que está para vir durante a semana é encarado como uma grande ameaça. E aí a pessoa precisa se perguntar, eu identifico exatamente o que é que está provocando isso? É uma questão pontual, por exemplo, no meu trabalho, com a qual eu não consigo lidar, com a qual eu preciso lidar, mas tenho medo? Ou é uma questão mais difusa, mais genérica, do tipo, eu não quero encarar uma semana que vem pela frente, eu não sei muito bem porquê, mas não é exatamente a vida que eu queria. Então, são questões que a pessoa precisa se colocar. Porque, digamos, se for algo mais pontual, mais específico, é importante buscar resolver ou diretamente ou buscar alguma ajuda. Agora, por exemplo, se é uma sensação do tipo, não quero encarar esse momento, a semana é muito pesada para mim, é muito difícil, não queria estar indo para onde eu vou, não queria ter a programação que eu tenho. Bom, aí é uma questão, talvez, de uma reflexão um pouco mais séria, mais aprofundada, para você dar um direcionamento para a sua vida. E aí talvez seja o caso, inclusive, de buscar uma ajuda especializada de um psicólogo, por exemplo, né? Agora, se você tem sintomas muito críticos, inclusive físicos, aí provavelmente pode ser indicado uma ajuda médica. Ô, Fábio, e tem tratamento para isso, né? As pessoas, eu percebi, realmente isso está me fazendo mal. Tem como se tratar e aí vai fazer esse acompanhamento, vai melhorar pelo menos esse sintoma, esse sentimento? Vamos lá, eu tenho um esclarecimento aqui que é muito importante. Síndrome da segunda-feira. A palavra síndrome não significa que seja exatamente uma doença ou um transtorno. Porque a gente considera uma doença, um transtorno, aquele que já está classificado, inserido nos manuais de classificação de doenças, nesse caso, doenças psicológicas, psiquiátricas, e a síndrome, ela ainda não significa que seja uma doença. Portanto, a gente não fala em cura. O que a gente fala é acompanhamento, tratamento para evitar
esses sintomas. E aí sim, é possível, a depender do tipo de sintoma, às vezes um bom acompanhamento psicológico e a pessoa conseguindo lidar melhor com esses desafios da semana, esses sintomas podem ser amenizados. Agora, se existe aí uma questão um pouco mais crítica, física, orgânica, que sempre é necessário observar e talvez até descartar, aí sim, talvez valha procurar um médico que vai fazer os procedimentos necessários, as avaliações necessárias, eventualmente até exame para descartar outras doenças possíveis, ou ele mesmo vai fazer algum encaminhamento, talvez até com um psiquiatra, dependendo, pode ser o caso, porque um transtorno de ansiedade, uma depressão ou o próprio burnout, como a gente sabe, precisa de um acompanhamento muito cuidadoso de um profissional. Fábio, quero te agradecer, muito obrigada, pela orientação para a gente começar a semana bem, se conhecendo melhor, se avaliando. É super importante falar sobre saúde mental. Então, obrigada pelo teu tempo e até uma próxima. Obrigado mais uma vez, foi um prazer. Até a próxima. Esse então, Fábio Cadorim conversando com a gente sobre saúde mental aqui no Ver Mais.